Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast, agora Resumo Cast Ventures. Nós estamos aqui no Cubo Itaú com mais de 400 startups e hoje eu tenho a honra de receber o Thiago Cavalcanti Tabajara aqui comigo e ele vai falar sobre o livro que ele escreveu, Mente de Aço, Atitudes de Ouro, aqui ó, da editora Citadel, como ajustar o seu mindset para o sucesso que deseja. O Thiago, ele tem uma trajetória impressionante de pioneirismo e é um dos principais especialistas do Brasil em neurociência aplicada aos negócios, com títulos de mestre e PhD em neuromarketing conquistados nos Estados Unidos. O Thiago possui ampla qualificação com dezenas de formações, certificações, pós-graduações. O Thiago é criador e coordenador do primeiro MBA em Neurobusiness do Brasil, além de liderar o programa de mestrado americano Master of Science in Neuroscience for Business, capacitando mais de 13 mil alunos em quase 10 mil horas de aulas. E o Thiago também, ele é o criador do método Infinity de neurocoaching. Isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal. Não é isso, Thiago? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal goste do nosso bate-papo. Legal. E qual é a mensagem central do livro? Vamos direto para a mensagem central do livro. Bacana. Quando eu criei o livro, eu foquei na ideia de que as pessoas, o sucesso que as pessoas podem ou não obter depende da sua mentalidade. Porque as nossas ações, nosso comportamento depende da forma como pensamos. Então, se eu sou capaz de construir uma mentalidade que me leve para onde eu quero ir, eu consigo ter os comportamentos e atitudes necessárias para chegar lá. Muito bem. Então, nós somos da forma como nós pensamos. Fala um pouquinho mais sobre isso. O ser humano ele não consegue agir de forma incongruente. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa ajudando uma velhinha a atravessar a rua, pegando esse estereótipo, ele não é uma ação isolada. Não é eu quis ser legal agora, estou fazendo isso. Normalmente, isso manifesta algo que já está no caráter dele ou na forma de pensar dele, que é o quê? Ajudar as pessoas e servir ao próximo. Então não é uma coisa que começou agora, é uma coisa que ele já enxerga como algo cultural da vida dele. E quando a gente consegue entender isso, e uma parte do meu trabalho é sobre mindset e cultura organizacional, a gente começa a conseguir até prever comportamentos. Como que a pessoa vai agir em determinada situação baseado na forma como ela pensa. É difícil, por exemplo, a gente pegar um conhecido, alguém da nossa vida que seja mais conservador e em determinada situação alguém chegar e dizer, sabe o fulano agora largou tudo e mudou para Dubai. Não, deve estar de brincadeira. Por quê? Porque não faz parte, ele não pensa assim, ele não age dessa forma. Ele não vai romper com toda uma história, uma forma de pensar já consolidada para fazer uma coisa diferente. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente também começa antes de aprender curso ou alguma coisa, eu começo a formar o caminho para chegar onde eu quero. É a ideia, por exemplo, da gente pegar um Elon Musk da vida e ter 1 hora para conversar com ele. Já pensou a quantidade de dicas, instruções ou formas de pensar, mecanismos que ele utilizou para resolver os problemas que ele enfrentou para construir o império dele? Isso tudo é mentalidade. Quando a gente faz uma mentoria, quando a gente conversa com pessoas que já chegaram lá, a gente com certeza aprende isso e internaliza na nossa forma de pensar. E isso se transforma em comportamento no dia a dia. Isso é neurociência. E como é que se aplica na prática, em contextos de negócios? Em outras palavras, para que serve? Imagina a gente falando de startup, né? A gente aqui no Cubo, imagina que todos os dias vários startups estão se construindo ou estão se modificando, né? A gente está chamando uma startup, está chamando um programador de outro, está buscando um skill que não tinha, então está chamando uma outra pessoa para ser sócio, ou buscando determinado smart money. Com equipe se formando. E a gente sabe que se essas pessoas, por melhor que tenham suas competências, a sua capacidade de botar a mão na massa e agir, ainda assim elas precisam conseguir trabalhar junto. E trabalhar junto é mentalidade, é cultura. Pega o exemplo de um brasileiro. Como é que a gente sabe que um brasileiro funciona? Isso normalmente, de uma forma geral.
O brasileiro ele é mais relacional, ele é mais emotivo. O brasileiro não dá respostas diretas normalmente para perguntas. E essa forma de agir de um brasileiro, ele com certeza vai ter grandes problemas com outros países que são mais diretos, mais frios. Que vão querer, eu quero uma resposta sim ou não, eu não quero talvez, né? A gente até, por exemplo, tem até sketch hoje no YouTube de estrangeiros morando no Brasil que brincam. Por exemplo, Gustavo, vamos jantar lá em casa? O que um brasileiro normalmente responde? Ele diz, olha, vamos ver, vou pensar, deixa eu ver aqui. Na realidade, você pergunta para um americano, para um francês, para um inglês, vai dizer não. Que ele não quer, mas direto. Mas o brasileiro não quer dizer que não quer. Porque ele tem medo de implicações sociais. Então ele vai dizer, talvez, vamos conversar, mais tarde eu te confirmo. A resposta já é não. Então essa forma de pensar distinta, ela gera muitos problemas na organização. Gera conflitos diários, gera perda de produtividade. Então, quando a gente fala no Founder Fit, a mentalidade é fundamental para que sócios possam trabalhar em conjunto visando o mesmo objetivo, né? Pensa, por exemplo, num sócio mais conservador. Sócio que tenha uma visão de menos risco, que tenha aquela visão, né, que a gente comentou antes, mais franciscana. Bacana, mas será que isso não faz ele perder o time do negócio? Em termos de avançar na proporção que o mercado exige para assumir uma liderança e para poder realmente gerar valor para aquela companhia. Se ele demora muito porque ele está explorando os medos dele, forma de pensar de escassez, por exemplo, ele vai acabar perdendo o time. Daqui a pouco entra alguém que não com um produto não tão bom e lança primeiro e assume a liderança do mercado. Então o ineditismo já deixou de ter, por quê? Porque é uma mentalidade com medo de perder, medo de derrota, que talvez tenha uma história que tenha passado por situações como essa, vai influenciar. Para se ter sucesso, não só a gente precisa ter a mente de aço, mas está vinculado a pessoas que também possam ter essa mesma forma. Aprofunda um pouco mais. O que exatamente é mente de aço? A gente sabe que a jornada de qualquer pessoa que vence em qualquer coisa, ela tem mais baixos do que altos. Imagino que quando a gente está criando uma startup, um negócio, a gente vai errar muitas vezes. A gente vai faltar recurso, vai faltar dinheiro, a gente vai ter pressões de família, talvez dizendo, olha, larga esse negócio, vai buscar um emprego. A ideia é boa, mas sem dinheiro não funciona. Então, a mente de aço significa eu sei onde eu quero chegar, eu sei quem eu sou e eu sei o que preciso fazer. E eu só paro quando conquistar isso. Então, é ser capaz de suportar as diferentes situações, as dificuldades inerentes ao crescimento, sem deixar se abalar. Porque muitos negócios acabam morrendo numa segunda, numa terceira tentativa, porque os sócios não aguentam a pressão psicológica da falta de recursos ou da pressão da família e pessoas da volta. É resiliência. Resiliência. É na linha da resiliência. Nas linhas da resiliência. E como é que a tua ferramenta ajuda a detectar esses formadores do comportamento, que é evidenciado eventualmente no momento futuro? Como o caso da pessoa que foi ajudar o idoso a atravessar a rua, outras pessoas teriam presenciado a situação e agido diferente. Né? Talvez não se importassem, né? Um pré-programa, uma programação prévia, é isso? Isso. Na realidade, a gente tem algumas linhas biológicas que nos mantêm. Por exemplo, o ser humano tem necessidade de sobreviver. Faz parte do ser humano. E ao mesmo tempo, o ser humano também tem uma necessidade de fazer o ego sobreviver. Então não é só o corpo, mas o ego. Tanto que aí vem meu doutorado em cima disso. Onde eu pego a pirâmide de Maslow e ponho lá fora. E eu crio a pirâmide de Hunt, no qual a gente coloca que a hierarquia principal do ser humano não é fisiológica, não é como MB. Não é? Não. A necessidade principal do ser humano é o reconhecimento. Explica mais. Isso porque... Isso aí. Reconhecimento, sobrevivência, reprodução e, por último, pertencimento. Então, por que isso funciona? Porque, assim, pensa só agora a gente falando todo mundo de saúde mental, né? Nunca ficou algo tão inerente. A gente sabe que por mais que as pessoas possam ter dinheiro, elas possam ter conhecimento, uma quantidade bem grande de pessoas acaba se afastando por problema de saúde mental. E o que origina essa saúde mental? Eu estou estafado? Não. Em geral, a gente vai ver, são pessoas que não estão sendo valorizadas e reconhecidas suficientemente nos seus trabalhos.
E aí entra a sensação de esgotamento, do tipo, não importa o que eu faço, ninguém me valoriza à altura. Então eu me desgasto, trabalho mais horas e nunca é suficiente. Eu nunca sou bom o suficiente. E aí a pessoa dá esse crash, né, mental, de ela não aguentar mais. Porque mais importante do que valorizar o outro, isso é fundamental, e a necessidade básica do ser humano, é não desvalorizar o outro. Então, a gente vê quem está nos assistindo já deve ter passado por isso, né, de ter muitas vezes pedido uma demissão porque o seu chefe foi grosseiro ou humilhou a pessoa. Então, ou seja, as pessoas às vezes estão dispostas a amargar a falta de um salário, a boletos que estão em aberto sem recurso, do que aguentar alguém o humilhando. Mas não passar pelo... Exatamente. Isso é o reconhecimento. Que é o reconhecimento, a valorização. Que isso é a base. A base que é a parte maior. Que vem antes da sobrevivência. Então, porque não... primeiro ter reconhecimento, depois sobrevivência. Depois sobrevivência. Sim. Por 2 motivos. Primeiro que a sobrevivência não existe. Não existe sobrevivência do corpo se não tiver sobrevivência da mente. Não tem como. É só ver pessoas que... A mente é que sustenta o corpo. Exato. É só ver pessoas que têm depressão, algum tipo de patologia mental. Uma das primeiras coisas que não fazem é comer. Não consegue se cuidar, tomar banho, se alimentar. Então, a mente, ela é fundamental para a sobrevivência do corpo. Sem ela, é claro que sem comer a gente não sobrevive. Mas sem saúde mental a gente não come. Mas não isso que o ser humano faz, então ele se comporta assim. Se comporta. Os relacionamentos se baseiam nisso. Por que brasileiro é visto como o país mais, talvez, simpático do mundo? Porque o brasileiro tem a questão do relacionamento. E esse relacionamento ele é construído com base em simples elogio. O brasileiro é de elogiar muito, de saudar o outro, de valorizar, de agradecer, de pedir obrigado, de dar bom dia, de dar boa tarde. Isso é uma ação de valorização do próximo. Isso abre portas, porque a gente gosta de falar com gente que o trata direito. E tem uma outra questão, por exemplo, que não está no livro, mas faz sentido, que, por exemplo, tem um estudo inglês que diz que 40... Deixa eu lembrar a estatística. Não vou lembrar a estatística, mas diz o seguinte, que pessoas mais inteligentes têm menos amigos. Por que isso? A questão é a seguinte, a inteligência te dá uma capacidade de entender o mundo e a si mesmo. Te dá uma ideia. Se eu sei quem eu sou, eu não dependo de relacionamentos para ver. Eu não preciso de ser amigo da pessoa certa para que a pessoa certa me favoreça e me consiga alguma coisa. Eu sou bom. Principalmente nesses ambientes, né, como Europa, próprio Estados Unidos, onde as coisas são mais diretas, as pessoas não querem saber o que tu faz da tua vida. Elas querem saber se tu é capaz de fazer o trabalho pelo qual estão querendo te contratar e pronto. O relacionamento não é uma coisa que é tão valorizada como é aqui. E como brasileiro, a gente tem uma estatística de apenas 12% da população tem graduação. Depende mais do relacionamento. É aquilo, eu não tenho o skill, nem o power skill, nem soft skills, nem hard skills necessários, então eu vou pedir para o meu amigo me colocar no lugar que eu gostaria, porque se depender da minha qualificação eu tô ferrado. Então acabou que se usou muito da moeda social como algo mais importante do que o próprio currículo. Isso no ambiente brasileiro. Isso é a forma de pensar do brasileiro. Que acha que estudar não é bom, que acha que não é o caminho, porque os gurus lá da internet ganham um monte de dinheiro sem diploma nenhum, então eu acho que eu vou seguir o mesmo caminho. É a ideia de conquistar coisas grandes sem com o mínimo de esforço possível. É a mesma ideia que faz as pessoas quererem achar que vão ser jogadores de futebol, ou ser cantor de alguma coisa, né? É comum, é uma ilusão, é um viés cognitivo, e o ser humano cai direto nisso. E você desenvolveu um teste para detectar esse... Falar de personalidade. A personalidade da pessoa, se ela é mais propensa a uma coisa ou outra. Exato. Dentro aqui do capítulo, acho que é o capítulo 9 do livro, a gente fala sobre os 4 perfis, que é semelhante a um DISC, o pessoal conhece o DISC, ou testes psicológicos, sabem de personalidade. Sabem Mindset Profile. Isso. A diferença dele para um DISC, o DISC é muito bom. A questão é que ele está muito na mão dos recursos humanos, dos psicólogos, ele está pouco na prática. Então, todo mundo se perguntar, muita gente conhece o DISC. Pergunta qual é o seu perfil, talvez saiba, mas pergunta como funciona, não sabe. Entendi. Como é que eu lido com o outro, sabendo o meu perfil, não sei também. Sim. Então eu criei um modelo que resolve esse problema. Que resolve esse problema. E como? Dá um exemplo prático. 2 coisas aqui eu mostro como é que faz. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar, como é que essa pessoa decide? Qual é o padrão de decisão dela? Ele é mais rápido ou mais lento?
Isso está relacionado com a parte do cérebro que ela usa? Não. Globos para trás? Não existe essa relação. É mito de que a gente tem que a amígdala é mais imediato. Não, algumas coisas como a própria amígdala, sim. Tá? Mas assim, ó, vamos pegar o cálculo que eu estava comentando. Então, se a pessoa é mais rápida, é uma pessoa que tem menos aversão menos aversão a risco, ela está mais disposta a arriscar. Então ela não vai analisar tanto para tomar uma decisão. Então isso significa características de dois perfis possíveis. Ou o leão, que a gente chama que é o dominante, ou o pavão, que a gente chama que é o reflexivo, que tem esse tipo de perfil de decisão. Agora, se a pessoa é lenta, aí ele pode ser dois perfis. Ou o macaco, que é o analítico, ou o cachorro, que é o relacional. E por que esses são mais demorados? O macaco, porque ele vai analisar números, vai analisar dados. Ele não quer que dê errado as coisas. Então, para tomar uma decisão, ele vai pensar muito antes de fazer isso. Por isso que ele é lento para decidir. Não é que ele é um folgado, não. Ele precisa de mais tempo para decidir. Já o leão, ele decide rápido, porque se der errado não tem problema. Ele vai e faz de novo, quantas vezes forem necessários. Ele não pode perder tempo. Quando a gente vai olhar o cachorro, ele decide demorado por questões relacionais. Ele quer saber se a minha decisão vai implicar em outras pessoas, as pessoas não vão gostar. Como é que isso vai respingar na vida dos outros? Então ele espera para tomar a decisão que afete o mínimo possível o ambiente dele. E uma pessoa pode ser mais de um? Em determinados momentos. Todos somos todos. Mas a gente vai ter um que domina e um que apoia. É semelhante a outros testes. A diferença é que aqui tem um detalhamento muito grande de como cada um funciona. Isso nos dá uma capacidade de prever comportamento cenário. Então o teu teste diferente do diz que a pessoa já sai com o seu animal. Sai com o seu animal e entendendo como o outro funciona. Isso funciona enorme para sócios, isso relacionamento, isso termina com várias brigas de casal. E como é que faz o teste? Como é que funciona o teste? O teste não tem no livro, impresso, pode fazer ali. É um questionário. É um questionário. Tá? Tem as respostas ali também, então já pode saber direto. E a ideia é que isso esteja presente no ambiente comum, né? Imagina, eu vou falar com um cliente. Pensa o quanto que é útil ser capaz de ler o perfil dele e prever o comportamento. O que ele valoriza sabendo que ele é o perfil leão, por exemplo? E o livro ensina como ler o perfil de outras pessoas? Sim. E explica como elas são. Então dá uma capacidade enorme de prever, né? Se eu sei que o cara é leão, eu sei que ele é rápido, ele não vai perder tempo, ele não gosta de jogar a conversa fora com algo que não seja interessante, não gosta de ficar falando da vida de ninguém, ele quer resultado, ele acha números e detalhes técnicos algo chato. Então, mas eu sou vendedor e que começo a falar de negócios técnicos e detalhes. Ele vai mexer no celular, ele vai pedir para sair, ele vai dizer obrigado, volta depois. Vai desconectar. Vai desconectar. Por melhor que seja produto ou o serviço que está sendo vendido, vai haver um desinteresse enorme pela outra parte por desconexão psicológica. Sim. Legal. E fala um pouquinho sobre mindset americano e mindset brasileiro. Tem dois capítulos muito legal sobre esses mindsets. O mindset a gente tem que entender que ele é formado a partir de um conceito chamado memética. A memética são padrões de ideias e comportamentos que estão internalizados, por exemplo, em frases, em moda, em jargões, ditados populares. Então, por exemplo, vamos pegar um conceito que acontece muito no mindset brasileiro. A ideia de futebol, religião e política não se discute. Isso não é uma frase, provavelmente todo mundo já ouviu isso no Brasil. Essa frase é um meme. Um meme, que ele denota uma ideia. Uma ideia denota Ele vem de gerações anteriores, seja? Ele pode ser de gerações anteriores. É da cultura. É cultural, é um elemento cultural. Qual o problema disso? Talvez as pessoas digam, não tem problema nenhum pensar isso. Claro que tem. Significa que se eu penso isso, eu ajo assim. Quando a gente vai ter um bate-papo, seja por que motivo, a gente não vai falar sobre os assuntos para evitar conflitos. Entendi. Só que ao mesmo tempo, se a gente não fala sobre os assuntos com a ideia de evitar conflitos, a gente também não desenvolve o intelecto, nem a capacidade de discussão ou pensamento crítico sobre isso. Então nós ficamos cada vez mais nanicos, mais infantilizados com relação a essas
Então, ou seja, acreditar nisso, isso está muito mais para uma ação cultural planejada. Ou seja, eu quero que a população acredite nisso porque é meu interesse, talvez como governante, que as pessoas não entendam sobre política para que eu possa vender a ideia que eu quiser. Então a manipulação cultural que existe nos países, o modus operandi, ela é toda planejada. Isso é o que o pessoal chama de crença limitante? A crença limitante é um padrão de pensamento que limita ações. O meme vai antes disso. O meme vai, a memética estuda antes disso. É claro que a partir de memes a gente estabelece crenças limitantes, mas assim... Convicção. Que são convicções, muitas vezes sem embasamento, mas que norteiam comportamentos. Então, por isso a importância de entender memeticamente as coisas para a formação da mentalidade. Então, um meme, por exemplo, muito importante, que é o feito é melhor que o perfeito. O que isso indica, se alguém acredita nisso? Indica que é mais importante eu fazer as coisas do que fazer elas perfeitas. Isso gera senso de urgência, isso gera capacidade de realização. Porque eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo aqui, deve ter projetos, ideias, coisas para tirar do papel e não consegue tirar nunca. Nunca é o tempo, nunca é o momento, nunca é o recurso. E fica nessa preso. Então a crença ela pode ser para ajudar também, né? Pode destravar. Com certeza, a crença ela pode ser boa ou ruim. A questão é, não temos como não ter crenças. Sim, o ser humano ele vive por narrativas. Acho que a gente vai pegando em tudo que é lugar que a gente circula, a gente liga a televisão, a gente conversa com amigos. Isso vai formando a nossa forma de ver o mundo. Como entender se a gente está sendo afetado por uma crença que está nos prejudicando? Dá para fazer esse autodiagnóstico? Você acredita ou tem que ter uma ferramenta, alguém assessorando pelo fora? Não, um olhar externo? De uma forma rápida a gente pode entender que qualquer coisa que limita a minha liberdade é manipulação. Qualquer coisa que dita... Que diz que eu não posso minha tomar decisão. Ou que eu devo só pensar de um jeito, isso é manipulação. Tem um exemplo? Deixa eu pensar aqui. Tem que cuidar porque eu posso dar alguns exemplos meio problemáticos. Mas assim, talvez pegar um exemplo simples. A ideia de que todo mundo tem que tomar vacina, obrigatoriamente. As pessoas são livres, ninguém pode obrigar ninguém a nada. Isso é manipulação. Toda ideia que obriga as pessoas que cerceia a liberdade de alguém é manipulação. Ninguém é obrigado a tomar nenhum tipo de vacina. Mas a do Covid agora é obrigado. A única que não tem provas. Sim. E como é que isso se aplica no mundo das startups? Tem algum case de empreendedorismo que o teu teste foi aplicado em uma equipe e ajudou ela a performar melhor? Ou algum case teórico, alguma lógica? A gente tem clientes nossos que utilizam essa ferramenta para poder estabelecer o funcionamento de áreas inteiras. Então, por exemplo, tem um cliente, eu não vou falar o nome porque eu não tenho autorização para falar do nome, mas eu tenho um cliente que é uma empresa de 4.200 funcionários, onde eles têm 37 líderes e coordenadores, né, gestores e coordenadores. E a gente traçou a persona da liderança deles, ou seja, qual o perfil predominante, o modus operandi deles, para entender por que algumas estratégias em nível de diretoria não estavam aplicando na operação. Por que mesmo com diferentes desenvolvimentos, ainda assim não se refletia em ações na prática? E aí a gente vai para estudar justamente o perfil desses líderes e começa a traçar e entende por quê. A resposta era porque, por exemplo, 51% dos líderes eram um perfil pavão reflexivo, que tem dificuldade de cumprir regras, dificuldade de terminar projetos, porque sempre está atrás do projeto mais legal. O líder era assim. Líderes eram assim. Ele influenciava o resto do... porque eles não... Quem faz o teste nos demais também? Todo mundo. Os 37. Todo mundo. E a ferramenta, ela faz a lógica da dinâmica, é isso? Isso. Aí a gente vai fazer uma análise qualitativa em cima disso também, não só do perfil, mas de outros elementos, como fases da vida, por exemplo. E a questão geracional, que é algo que também está no livro, que é muito forte, que é a influência. A gente sabe que pessoas que nasceram na geração X, de 61 a 81, vivenciaram algumas experiências. Eu sou da geração X, tu também. Então, a televisão, a escola, a forma como as coisas funcionaram, a economia, marcou nossa forma de enxergar. Por exemplo, a gente aprendeu que trabalho é importante, que a forma de conquistar as coisas é a partir do trabalho.
a gente aprendeu o valor das coisas. Porque quem cresceu na década de 80 vai lembrar a escassez que era, a inflação de 80%, a dificuldade de ter as coisas. Então isso tudo marcou a forma de enxergar e valorizar. E aí a gente faz um paralelo com hoje, né? Gerentes e gestores de geração X, com 40 e poucos anos, 40, mais ou menos. E a gente pega agora a geração Z, que é de 2005 até agora. Então, pessoas já têm seus 18, 19 anos de idade, com uma forma diferente de pensar. Eles não viveram as mesmas coisas. Eles não sabem o que é ter proatividade ou responsabilidades ou o que é escassez, muitas vezes. O que faz uma diferença absurda no ambiente de trabalho é eles seguirem ordens. Ou até mesmo entender que, não, peraí, vamos ficar 30 minutos a mais aqui para encerrar esse trabalho e amanhã, né, talvez chegue um pouco mais tarde ou alguma coisa. O geração Z, ele diz, não, encerrou meu horário de trabalho, acabou, vou para casa. Então, ser capaz de entender isso, como elas funcionam, como a gente pode, ao mesmo tempo, aprender também, é importante. E a tua ferramenta analisa geração também. Também. Então, princípios, crenças, geração, forma de pensar. Porque no meu estudo do mestrado, que eu também fiz nos Estados Unidos, eu procurei explorar essa relação da cultura com performance. E aí eu descobri justamente o próprio mindset americano e brasileiro que tem diferenças. Os Estados Unidos, por exemplo, foi cunhado com a ideia de que é a terra da liberdade e a terra das oportunidades. Então, a gente pega o movimento lá no final do século XIX, 1800 e poucos, 1890 e poucos, onde houve a maior imigração da história da humanidade. 41 milhões de europeus foram para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que é um lugar de imigração, né? A questão toda é que essa forma de pensar fez com que boa parte da indústria mundial começasse a partir dos Estados Unidos. A gente vai ver os gigantes da indústria alimentícia, os gigantes da indústria da tecnologia surgiram lá. Por que surgiram lá? Esse é um dos países mais novos que a gente vai ter. Justamente por essa forma de pensar, que as pessoas têm liberdade para construir as coisas e que elas podem fazer tudo da sua forma. A gente talvez pense, mas a forma do trabalho lá não tem direito nenhum. Mas será que as pessoas querem que o Estado defina o que é direito ou não? Não tem plano de saúde, né? Empresas não dão isso, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem nada disso, 13º. Mas ao mesmo tempo o Brasil tem tudo isso e a gente ganha uma fração do que se ganha lá. Então, essa forma de pensar fez os Estados Unidos chegar onde chegou. E uma forma mais protecionista do Brasil, né, iludida pela mídia, fez com que as pessoas se limitassem a sua forma de enxergar. E a primeira coisa é acreditar que não podem. Até porque se a gente vai lembrar de novelas e filmes dessa época, a gente vai ver que as pessoas ricas das novelas e dos filmes eram retratadas como os vilões. Então também foi incutido na mente das pessoas que ser rico é uma coisa ruim. É uma coisa de bandido. Então, como eu não quero ser bandido, eu nem almejo crescimento, nem almejo poder coisas. Sem contar ainda as grandes limitações políticas com relação a abrir uma empresa, por exemplo. A dificuldade, a burocracia que é abrir empresa, pagar impostos. Então é muito mais difícil empreender aqui. Aqui parece que é tudo para evitar. Não abra. Para evitar. E lá é o oposto. Abra. Então eu coloco que o sucesso tem essa forma de pensar e não está na mão só do povo. Os governantes precisam acreditar isso e externar isso em ações práticas para que o povo possa abrir uma empresa e sair operando e sair vendendo. Nos Estados Unidos, se tu der prejuízo, tu não paga imposto. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, não é menos Estado, mais liberdade. É assim que o Estado se formou. Thiago, para quem você escreveu o livro? Para qualquer pessoa que está insatisfeita com a sua vida e acha que pode fazer a vida assim. Legal. Uma frase de camiseta. Frase de camiseta. Tem uma que eu uso bastante, mas eu nunca cito ela direitinho. Então, se me permitir, eu vou dar uma lida nela aqui. Que é o seguinte, nenhuma ferramenta é tão importante quanto os seus pensamentos. São eles que possuem maior poder de transformação que você possa experimentar. Muito bom. Thiago, obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast. Uma honra aí tê-lo aqui. Obrigado.
Mente de Aço, Atitudes de Ouro. Deixe seus contatos, por favor. Legal, quem quiser me encontrar, Instagram, YouTube, Facebook, só procurar Professor Thiago Cavalcante Tabajara, se colocar assim para aparecer lá. Muito bom, Mente de Aço, Atitudes de Ouro, aqui no Resumo Cast. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí no Resumo Cast hoje. Não esqueça de curtir o nosso canal do YouTube, vá na resumocast.com.br, conheça os nossos programas para startups, conheça nosso ecossistema. Nós somos agora uma Venture Builder, a gente está aqui no Cubo Itaú com mais de 400 startups e eu te espero no próximo episódio do Resumo Cast.